Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas, nesta terça-feira, dia 14 de dezembro, na segunda semana do tempo do Advento, nós ouvimos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 até o versículo 32. Que vos parece, disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos escribas? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós num caminho de justiça, num caminho que ensinava a praticar a vontade de Deus, e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã. O evangelista Mateus põe Jesus nestes capítulos 21 e 22 e 23 num conflito, numa série de conflitos e divergências e disputas e controvérsias com as autoridades judaicas no templo. O capítulo 23 é recheado de Jesus, das denúncias que Jesus dirige aos fariseus. No evangelho de hoje, nós temos uma parábola que Jesus conta para os sumos sacerdotes e para os anciãos do povo. Lá no início eu li escribas, mas nesse episódio Jesus está se dirigindo aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Um homem tinha 2 filhos. Pediu que o primeiro filho fosse trabalhar na vinha. Lembremos que a vinha é o símbolo de Israel. O pai certamente é Deus, que pede o filho que vá trabalhar na vinha, que faça a sua vontade, que pratique a sua vontade. Ele disse sim, mas não foi. Aliás, ele disse não, o primeiro disse não, mas depois se arrependeu e foi. Acabou fazendo a vontade de Deus. O segundo filho disse sim no primeiro momento, mas acabou não indo trabalhar na vinha de Israel, entre o povo, praticando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus perguntou aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, é claro, o primeiro. E aí Jesus faz uma aplicação da parábola. Vocês são os hipócritas. Jesus critica a hipocrisia deles. Vocês dizem fazer a vontade de Deus, mas não fazem. Vocês dizem cumprir a vontade de Deus, agir conforme a palavra de Deus, mas não praticam. É puro legalismo. Vocês querem impor a lei de Moisés, a vivência, a prática da lei de Moisés, mas vocês não a vivem. E quando vivem é oprimindo, no legalismo, não colocam a pessoa e a vida das pessoas em primeiro lugar. Na verdade, João Batista, que aparece tanto nesse tempo do Advento, veio num caminho de justiça, preparando a vinda do Messias. O que é caminho de justiça? A palavra justiça no Evangelho de Mateus quase sempre significa fazer a vontade de Deus, e justo é aquele que faz a vontade de Deus.
Vocês não creram nele, em João Batista, que veio ensinando um caminho de justiça, um caminho de prática da vontade de Deus. Vocês se obstinaram e não creram nele, e agora nós podemos pensar assim, eles também não creram em Jesus, não receberam Jesus. Hipócritas. Diziam praticar a vontade de Deus, mas não realizavam. É como o segundo filho. Eles são aquele segundo filho dessa parábola. Jesus disse, com efeito, as prostitutas, olha, como que isso deve, naquele tempo, soar escandaloso. As prostitutas e os publicanos, quer dizer, os pecadores públicos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, considerados impuros, odiados pelo povo e por eles também, pelas autoridades. Estes, os cobradores de impostos, os pecadores públicos, os impuros, as prostitutas, vos precederão no reino do céu. Entrarão primeiro que vocês no reino dos céus. Quer dizer, vocês até entrarão no reino dos céus, mas estes, que são considerados os piores, estes entrarão primeiro. Porque ouviram João e acreditaram nele, se arrependeram. Aí está a questão. Se arrepender do pecado, se arrepender do mal feito e começar a fazer a vontade de Deus. Se no primeiro momento nós deixamos ou dizemos não a Deus pelo nosso pecado, pelo nosso mau comportamento, por nossas atitudes, nesse tempo é hora de a gente se arrepender, acreditar não em João, mas em Jesus e fazer a vontade do Pai que está nos céus para que possamos entrar no reino de Deus. Nos preparando para a celebração do Natal que se aproxima, vamos pensar nessas coisas. Pensar conforme Jesus nos diz no Evangelho de Mateus e em todos os evangelhos, ele que é o próprio Evangelho. Fazer a vontade de Deus. Eis aquilo que nos salva, que nos faz feliz de fato, que tranquiliza o nosso coração e que nos dá paz. A nossa imagem hoje ficou meio tremida porque eu estou segurando com as mãos. Eu estou aqui na casa de meus pais, não estou com uns equipamentos mais adequados. Nem o tripé eu tenho aqui para colocar o telefone, mas gostaria de dirigir essa mensagem a você, como estou fazendo neste momento. Me perdoe pela má qualidade da imagem, pela a imagem tremendo, como está agora, mas é com um desejo muito grande de que a paz de Deus, o Evangelho de Jesus, chegue até seu coração, que a gente grava este vídeo e os outros todos. Por isso peça a sua inscrição, seu compartilhamento, mesmo com esses defeitos técnicos. Creio que a mensagem do Evangelho não tem defeito, a mensagem do Evangelho é sempre bela, bonita e profunda e nos leva até Deus. Que Deus abençoe você, meu caro irmão, minha cara irmã, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito feliz. Vamos todos fazer a vontade de Deus e deixar de lado toda espécie de religião farisaica e hipócrita, que diz fazer a vontade de Deus, mas que não faz. Um grande abraço, um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Amém.